Agora vamos começar a aula. Já temos aqui nossos convidados de hoje, o Lucas Gil, da Argentina. Então, ele vai falar Despacito. Lucas, bem-vindo. Obrigado. Primeiro, boa tarde para todos. Desculpas, meu português ainda é um projeto. Meus verbos e as preposições são um pouco uma bagunça, mas acho que vocês vão compreender. Qualquer coisa é só falar. Vou tentar falar despacito. E qualquer coisa, fico à disposição por qualquer dúvida, qualquer coisa que não seja entendida. Boa sorte, sucesso na apresentação. Obrigado, Guta. Bom, meu nome é Lucas Gil, como a Guta já me apresentou. Um prazer conhecer a vocês. Eu trabalho no Back Office Music Services há 5 anos já. Estou trabalhando com a equipe da Tracking e com a equipe da Matching. Agora, se vocês já conhecem o que significam esses termos, vão conhecer agora. Se não, eu vou fazer uma passada por o que a gente faz e como isso pode ajudar vocês para optimizar ou maximizar o rendimento dos seus catálogos no entorno digital. Então, agora vou compartilhar a minha tela com uma apresentação. Só um minuto, uma apresentação. Eu acho um pouco simples, mas completa. Já deveriam vocês estar vendo uma tela branca que diz direitos no ambiente digital, gestão no Brasil e América Latina. E também vamos falar um pouco do processo de match autoral no CMS, no famoso CMS de YouTube, né? Então, bom, vamos lá. A gente sempre fala de 5 pontos principais para maximizar, para otimizar o rendimento dos catálogos desde o ponto de vista autoral nas plataformas digitais. Esses são os 5 conceitos que com certeza a maioria de vocês conhecem. São conceitos muito simples da indústria, mas sempre é muito bom falar deles e ver onde existe alguma possibilidade para melhorar ou para fazer alguma coisa mais. O primeiro passo é o cadastro das obras, a documentação da informação das composições, a informação dos autores, a percentagem de autoria de cada um deles, as editoras originais e todas as informações que fazem a obra propriamente dita, né? Também é muito importante fornecer informação dos intérpretes e dos códigos ISRCs. Agora vamos falar disso mais em detalhe quando falemos dos processos de matching, que é uma coisa que parece muito simples, mas não é. E também fazer uma revisão dos relatórios de tracking, que são todas aquelas tarefas que podem ser feitas tentando pegar aquelas obras que fiquem com valores retidos, obras suspensas, que possam ter, por alguma razão, alguma receita independente de ser distribuída. Depois vamos falar um pouco das duplicidades, dos conflitos de propriedade e também um pouco de algo que a gente sempre, é nossa sugestão sempre, o uso eficiente dos recursos, porque a verdade é que no entorno digital uma expressão é que o trabalho é infinito. Poderíamos começar a trabalhar hoje e nunca terminar com as tarefas, porque temos uma quantidade de informação literalmente infinita. Porque falar de bilhões de linhas de operações de venda, bueno, agora vamos falar disso, mas em detalhe. Ok, o cadastro de obras pode ser feito de três maneiras, principalmente. A primeira e a de maior conhecimento é através dos arquivos CWR, que são os arquivos, uns padrões internacionais desenvolvidos pela CISACI. Depois temos o SWI, que é uma formatação própria do back-office, que é uma formatação desenvolvida para aquelas editoras que não têm a possibilidade de gerar esses arquivos CWR, que são os arquivos muito complexos, muito úteis, são muito bons para fornecer a complete picture, ou seja, a imagem completa de uma obra nos diferentes territórios, com todas as informações das editoras originais. Que pode também incluir informação dos fonogramas, das diferentes versões, se tem uma gravação ao vivo, se tem um featuring, algum artista, tem espaço para fornecer todas as informações pertinentes.
E o cadastro manual, eu já falei do SWI? Não, ainda não. Esse é um formato pensado para editoras independentes que não têm a capacidade de gerar aqueles CWR. Agora vou mostrar um exemplo de cada um deles. É um arquivo que pode ser preenchido num Excel, é uma coisa muito simples. E a última ferramenta, que é o pior do mundo, mas é uma ferramenta útil, que é o cadastro manual de obras. Isso é pensado para uma editora muito pequena, que tenha que fazer o trabalho, tem um catálogo muito curto e é um trabalho entediante, porque você tem que carregar os títulos das obras, os códigos de identificação dos autores, criar os autores no sistema, gerar códigos para eles. É uma ferramenta útil, mas é um pouco mais entediante. Pensada, como falei, para aquelas editoras pequenas. E essa é uma amostra muito, é só para que vocês tenham uma ideia. Os arquivos CWR não podem ser, não são para uso, para consumo humano, vamos falar assim, porque são a informação de uma única obra pode ter desde 20 linhas até 50 linhas, dependendo da informação que seja fornecida. Pode incluir informação, por exemplo, vamos falar assim, uma obra que é controlada por uma editora no Brasil, ao 100%, pode ter uma porcentagem de administração diferente no Chile e outra percentagem diferente no Equador e alguma alteração para cada um dos territórios. Então, esses arquivos permitem fornecer essas informações às diferentes editoras que administram cada obra em cada território, além da informação da obra propriamente dita, os autores, os códigos IP dos autores, as percentagens de autoria que cada um tem, a percentagem de arrecadação de execução pública, de fonomecânico, de sincronização, tudo isso pode ser fornecido em só um arquivo. Qual é o problema? É que gerar esses arquivos é muito difícil, tem que ser feito através de um software especial para isso. Se a editora tem essa ferramenta, é o melhor dos mundos. No caso do back-office, o back-office aceita esses arquivos de uma maneira totalmente automática, então recebe a informação das obras e gera um relatório para cada um desses arquivos. Esses arquivos são complexos porque têm múltiplas validações. Por exemplo, uma das primeiras linhas relata quantas linhas o arquivo vai conter. Então, se porque ocorreu algum problema na importação do arquivo, quando foi, não sei, copiado e colado, e alguma linha foi perdida, o arquivo vai ser rejeitado. Mas isso referente à qualidade do arquivo. E depois pode ser rejeitada uma, duas ou X percentagem das obras incluídas nesse arquivo. Por alguma razão técnica, por exemplo, que uma obra com 2 autores, mas a percentagem de autoria de cada um deles ultrapassa 100%. Então, esse é um erro da qualidade da informação que vai fazer que não o arquivo seja rejeitado, mas a obra seja rejeitada. Então, é muito importante fazer bem. Esses arquivos são desenvolvidos pela CISAC, que é a Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores, baseada na França, né? É a histórica Confederação das Sociedades Autorais. Esse arquivo, agora acho que eles já vão pela versão 3,1, 3,2, mas dependendo de com quem vocês trabalham, pode ser aceitada a versão 2,1, 2,2 e assim. Cada uma dessas versões tem alguma pequena melhoria na qualidade da informação, né? É importante que isso é a informação da obra, porque agora vamos a falar do caminho que a informação faz dentro do circuito das lojas digitais, as editoras, as sociedades autorais, não só no Brasil, mas também no resto da América Latina. A gente sempre fala da América Latina por um lado e Brasil por outro, não porque os brasileiros não sejam latino-americanos, senão porque a América Latina, ou seja, a América que fala espanhol, tem um sistema diferente para a distribuição das receitas dos royalties gerados pelo direito autoral. Então, agora vamos dar uma olhada também a isso, porque isso é importante para compreender como funciona o ecossistema. Esse é um exemplo. Lucas, desculpa até te interromper, é até interessante porque tem pessoas aqui que não são de editora, né? Ok. Então, para entender que o CWR é um sistema utilizado já pelas editoras majors no mundo inteiro,
é utilizado como envio de informação para as sociedades. Então, muitas vezes, essas informações são sobre execução pública, né? No caso da back-office, já é um direito de reprodução, então os percentuais são diferentes. Eu também gostaria, Lucas, antes de você entrar nos detalhes, falar um pouquinho da operação da back-office, com quais empresas ela trabalha no Brasil e em que países ela atua, também é bem interessante. Tá bom, sim, é muito importante. Eu esqueci que eu começo a falar de direito autoral e não sempre a gente trabalha nas editoras. CWR significa Common Works Registration, ou seja, é um padrão internacional para cadastrar obras. Lembrem-se que as editoras trabalham com a ideia intelectual, com a criação imaterial, e não com as gravações, nem os fonogramas. Então, o back-office trabalha América de México para baixo, para embaixo, ou seja, todos os países da América Central, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Bolívia, Perú, ou seja, todos os países hispanoparlantes, através do Latin American One Stop Shop, que é uma organização guarda-chuva que reúne a todas as sociedades autorais. E aqui temos a diferença principal com o Brasil. Vocês no Brasil têm a Abramos, a UBC, a SICAM, a SBACEM, a SOCIMPRO, tem muitas sociedades autorais. Então, uma autora ou uma editora pode ser afiliada a uma ou outra para um direito diferente. Por exemplo, na Argentina, temos somente a SADAIC, a Sociedade Argentina de Autores e Compositores, que é um monopólio legal. Eles arrecadam e distribuem execução pública, reprodução mecânica, digital, sincronização, todo passa por aí. No caso de Chile é muito similar, eles só têm SCD, a Sociedade Chilena de Autores, que também faz o mesmo. Então, a back-office distribui os direitos de execução pública para todas essas sociedades, que é um cenário um pouco mais simples que o cenário do Brasil, onde vocês têm muitas sociedades, vocês têm ECAD, né, para fazer a execução pública. Então, o back-office tem operações na toda a América, no continente africano, que aí são 55 países, e para alguns catálogos também na Índia também temos operações. E o resto dos países pequenos, como Afeganistão, Butão, Bangladesh, mas esses, não sei dizer esses países em português, mas vocês sabem, esses países com economias menores, na região eu acho que o nome da região é SAR, que são todos aqueles países. Então, com pequenas diferenças, a back-office opera em todos esses territórios. No caso do Brasil, trabalhamos com a UBEM, que é a União Brasileira de Editoras de Música, que representa tanto editoras majors como editoras independentes. Trabalhamos com Abramos também, trabalhamos com UBC, também com a SOCIMPRO, onde fazemos com pequenas diferenças a distribuição da receita gerada pelas lojas digitais. Agora vamos a dar uma olhada como é o caminho da informação e tudo o que o back-office faz. Ok, voltamos já falamos de arquivo CWR, que é um arquivo muito complexo de gerar, mas muito rico em quanto à informação que contém. Então, esos arquivos são intercambiados entre as sociedades autorais. Por exemplo, a SOCAN de Canadá pode encaminhar um arquivo CWR a SACEM de México, por exemplo, pelos acordos de reciprocidade que as sociedades autorais têm entre si, para compartilhar informação das obras. Para isso é feito através desses arquivos, né? Esses arquivos CWR. No caso da América Latina, algumas sociedades, América que fala espanhol, né? Algumas sociedades têm uma versão chamada CWR Lite, ou seja, uma versão liviana, uma versão leve desses arquivos, porque algumas vezes é difícil de gerar, mas é muito importante para os países de economias menores, por exemplo, os países da América Central, para poder negociar com as lojas digitais, para chegar a esses acordos, trabalhar juntos. Então, é uma organização muito... Se alguns de vocês têm um canal de YouTube e você tem algum vídeo que foi reivindicado pela Latin Autor, por exemplo, ok, são essas sociedades que fazem esse trabalho, que têm esse monopólio nesses territórios para fazer a arrecadação dos direitos de execução pública.
Ok, bueno, voltamos um pouco para os arquivos de cadastro de obras. Ok, ese es un archivo desenvolvido pela back-office para aquelas editoras independentes que não tenham a possibilidade de fornecer a informação na formatação CWR. E tem esse arquivo que pode ser preenchido em um Excel, uma formatação custom para que eles possam. Essa é uma formatação que é útil, por exemplo, você tem um catálogo de 5.000 obras, 10.000 obras, que você tem seus arquivos no seu escritório, quer encaminhar a informação das obras para cadastrar, pode fazer isso, mas como falamos, não sei se eu tenho dito isso, mas esses arquivos são muito, vocês sabem, os sistemas inteligentes não são muito inteligentes, então é muito importante que a informação seja de boa qualidade. Onde o sistema, o software, espera receber um número, não pode receber um tracinho, uma vírgula, tem que ser um número. Então, esse é um arquivo que eu inventei, preenchi títulos de obras conhecidas que eu tinha, que eu estava trabalhando por outra questão, mas preenchi uns erros, por exemplo, na coluna B, que fala ISWC, que eu deveria dizer que é International Standard Work Code, ou seja, é um código único que identifica a obra dentro das organizações das sociedades autorais. É como os argentinos temos o DNI, vocês têm o CPF, uma empresa tem um CNPJ, ok, as obras têm um ISWC, do mesmo jeito que as gravações têm um ISRC, que agora vamos falar disso. Esse slide era só para dar uma ideia de que é muito importante que a informação sempre seja de boa qualidade, em todos os estágios da operação, porque como no entorno digital as quantidades são realmente muito grandes. Se você fornece 5 milhões de obras, 50.000 obras e tem 5 erros, essas obras ficam perdidas. Se você tem 5 erros em outra coluna, então é muito importante sempre fornecer essas informações. Até agora hablamos das obras, mas não falamos nada dos fonogramas nem dos processos de matching, que são os processos que aparentemente são simples, mas não são tão simples. Por isso é muito importante também receber informação dos intérpretes, os códigos ISRCs também, International Standard Recording Code, ou seja, é um código identificador de cada fonograma. Isso é muito importante porque, além dos códigos existentes na época, quando as gravações eram feitas em uma cinta e tinha um label que dizia BR, WMG, ano X, número X. Ok, além disso, as plataformas digitais, cada vez que recebem um novo fonograma, geram um código novo, muitas vezes. Então, é muito importante manter essas informações atualizadas. Agora vocês vão ver por quê. No caso das novas versões, novas gravações, isso vai cobrar sentido quando falemos do matching. O que é o matching? O matching é essa palavrinha que já mencionei muitas vezes, muitos de vocês já conhecem. É uma coisa que é muito simples. Por exemplo, temos um fonograma, eu peguei esse exemplo, um exemplo muito fácil, muito simples. Todos conhecem We Are the Champions da Queen, ok? Mas o importante é conhecer que We Are the Champions da Queen se corresponder con We Are the Champions como ISWC T01 plin 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 do autor Freddie Mercury, do pseudónimo Farrokhi Bulsara, que ele é afiliado, associado a PRS para execução pública e para reprodução fonomecânica, que é o editor original é Queen Music Limited, e saber qual é o editor em cada um dos territórios para poder distribuir qualquer royalty que essa gravação possa gerar. Temos a gravação de Queen We Are the Champions, gera direito autoral para Queen Music Limited, para autor Farrokhi Bulsara. Agora, isso parece muito simples, sim, mas também o matching é saber que Queen We Are the Champions Live Rock in Rio 1985 é a mesma obra. Até agora, nenhum segredo, ok? We Are the Champions, We Are the Champions. Mas também é saber que We Are the Champions, High School Musical, da cena You Again, eles cantam a mesma obra. Então, a gravação é diferente, já vimos duas gravações diferentes,
ok? A gravação original, feita em 1970 e poucos, na Inglaterra. Depois temos a gravação no Rio de Janeiro, no ano 85. Eu não me lembro desse ano, mas eu sei que Queen teve um show muito importante no Rio nessa época. E também que a mesma obra é a música que é tocada nessa cena de High School Musical, ok? Até aqui tudo bem, mas também temos que saber que essa música não é We Are the Champion dos autores de Claire Johan, Dee Janin e Verloven Roland Honore, que eles também têm uma obra cujo título é We Are the Champions. Ok, então aqui vemos como as coisas se multiplicam, porque temos uma obra que já tem 3 gravações. Esa obra en particular tiene miles de versiones. Con certeza todos tienen un amigo que tiene un violón y sabe cantar esa música. En Argentina no cantamos esa música desde 1986, mas vamos a cantar de aquí a poco. Es una música muy conocida, mas es importante conocer la diferencia entre las grabaciones, las obras y las diferentes versiones que pueden existir de una misma obra. ¿Cuál es el matching rate de Argentina, por exemplo? O matching rate da Argentina é um 94%, ou seja, o 94% da música que é ouvida na Argentina nas plataformas digitais é conhecido qual é a obra correspondente. No caso de Brasil é um 91%, ok? Mas o promédio da região está perto de um 90%, que é virtualmente a totalidade da música ouvida, porque esos relatorios de vendas que son fornecidos pelas lojas digitais são muito dinâmicos. A verdade é que eu, quando comecei a trabalhar, eu me lembrava de viagem que fiz quando era pequeno ao Brasil, e eu ouvia rádio e ouvia Michael Jackson, Madonna, Queen, mas agora com as lojas digitais e com a democratização da música, sabemos que a música no Brasil é MC Kevinho, Enrique Marília Mendonça, agora o hip hop também está pegando muito forte. Então, isso democratizou, vamos dizer assim, a música no Brasil. Aqui aconteceu o mesmo, né? Ok. Então, já falamos dos cadastros das obras, já tendo a gente a informação das obras, temos que fazer o matching com a informação das gravações. Agora, nesse caminho, há muito royalty que pode ficar retido. Onde pode ficar retido? Para isso, são gerados os relatórios de tracking, onde temos o principal é o relatório Gioni, que vem que quer dizer obras não identificadas. Em inglês eles falam unknown performances. Eu acho que é mais... Em espanhol também é obras não identificadas, mas unknown performances eu acho que explica melhor, porque são todas aquelas gravações que ainda não fora identificada a obra correspondente. Okay? Então, os processos de matching têm uma parte muito grande, que é feita por algoritmos, onde os algoritmos tentam pegar continuamente as novas versões, as novas gravações, mas também há uma parte muito grande que é feita por funcionários. Então, esse é um processo dinâmico que acontece quase às 24 horas. Então, é muito importante esses relatórios que a gente gera, porque incluem informação muito atualizada, porque nosso exemplo, a gente gera esses relatórios todas as segundas-feiras, ordenados pela quantidade de receita que uma música pode ter. Então, as editoras, as sociedades autorais que trabalham com a gente podem ajudar nesse processo de matching, fornecendo a identificação da ONI, a identificação da obra. Esse é um trabalho muito forte, feito pelas editoras e muito importante, porque é uma expressão que é pescar na sua própria lagoa, né? Tem os peixes, tem que pegar a canha e pescar. Depois temos as obras subreclamadas, que eu acho que isso é uma coisa que acontece no ecossistema das editoras e do direito autoral, onde você pode ter uma obra com 2 autores e conhecer a administração de um deles, mas não a administração de outro. Então, só 50% da receita gerada por essa obra pode ser distribuída. Então, é muito importante também a revisão desses... Esses relatórios são como investigações, né, que
para hacer, ver qué está faltando. Uma parte pode ser feita manualmente e outra parte pode ser feita por um software. E depois, número C, a letra C, que é uma coisa que não acontece no Brasil, ou pelo menos a gente não faz isso, que são aquelas obras que ficam pendentes de cadastro na sociedade autoral. Vamos ter um exemplo onde a gente tem uma obra que já foi cadastrada por uma editora, por exemplo, em Chile, mas a sociedade autoral de Equador não cadastrou a obra. Então, os direitos, a receita, os royalties gerados para execução pública para essa obra em Equador não podem ser distribuídos. Okay? Por aqueles convênios de reciprocidade que todas as sociedades têm, os royalties deveriam fazer o caminho, mas pode acontecer que alguma coisa esteja faltando, porque há múltiples sistemas que têm que se comunicar entre si. Por exemplo, na América hispanoparlante tem um sistema chamado SGS, que tem um nodo para cada país principal, depois tem outro nodo para os países da América Central. Numa época, Equador e Colômbia compartilhavam um nodo. Existe a palavra nodo em português? Acho que sim. É como um núcleo, como um centro, onde eles podem compartilhar e esses sistemas pegam tudo como um loop, como uma ronda de 15 dias para pegar todas as atualizações das informações das obras. É muito importante para as editoras que as sociedades autorais tinham a informação da administração local, porque um exemplo, uma obra estrangeira que é administrada em Chile pela, não sei, vou dizer uma editora multinacional, pela Sony, administrada no Chile, mas a Sociedade Autoral de Chile não tem a informação da administração local. Então, o exemplo da We Are the Champions da Queen, os royalties gerados no Chile não vão ficar no escritório de Sony da Chile, senão que vão viajar a PRS na Inglaterra. Então, essa complexidade e essa verificação dessas obras e de que essa informação seja refletida em todas as sociedades autorais é muito importante. Ok, estou falando muito rápido, vou bem, só dizer. Ok, as duplicidades, em espanhol chamadas contrarreclamos, em inglês são aqueles counterclaims, que são quando as percentagens de arrecadação de uma obra ultrapassam 100%. Como falamos com anterioridade, se o arquivo que fornece a informação da obra, dentro desse mesmo arquivo, a percentagem ultrapassa 100%, essa obra vai ser rejeitada. Então, quando pode acontecer isso? Um exemplo, uma obra que tem 2 autores e cada um deles é administrado por uma editora diferente. Então, cada uma delas informa que tem 70% de arrecadação de fonomecânico em um território. Então, 70 mais 70, 140, isso não é lógico. Os sistemas freiam essas obras num status de stop payment e qualquer receita que essas obras possam ter em suspenso vai ficar retido até que as partes envolvidas se pronunciar. E também pode acontecer se temos uma discrepância nas informações. Por exemplo, se continuamos falando da Queen, uma obra que uma editora informa 50% Freddie Mercury, 50% Brian May, mas temos outra editora que informa a mesma obra, mas informa 33% Freddie Mercury, 33% Brian May e 33% Roger Taylor. Então, lá temos um conflito diferente, mas a gente não pode atuar como um juiz, as partes envolvidas têm que se pronunciar e essas partes têm 3 respostas possíveis. Manter a posição, porque pode acontecer que as 2 partes achem que têm razão, que o que elas falam é correto, então, para a gente isso é indiferente, tem que ser resolvido entre as partes e depois se pronunciar na ferramenta de duplicidade, ok, eu cadastrei erradamente ou chegar ao acordo que for e assim liberar essa receita. Isso pode acontecer também porque os catálogos são muito dinâmicos, ok? Esse catálogo que hoje é da editora X, amanhã é da editora Y. Então,
nessas pode acontecer que uma superposição entre a administração da editora X e da editora Y, isso gera uma duplicidade, a editora X fala, ok, vou me retirar porque já não controlo esse catálogo, e essas duplicidades são resolvidas automaticamente. E manter como alterações, no caso que as duas editoras que falei, que acabei de falar, que as duas editoras falam 70% e uma delas corrige a informação e diz, ok, cometi um erro, a verdade é que eu tinha que informar 30%. Então, como a atualização do cadastro, ou seja, cadastrando novamente a obra, essa informação é atualizada automaticamente e a duplicidade fica resolvida. Eu falei desses arquivos que são, eu acho que di como uma ideia de que são muito complexos. São complexos, mas a verdade é que esses arquivos vão e vêm continuamente. Continuamente. Back-office já tem interação automatizada com editoras e com clientes, onde os arquivos são colocados nas pastas automaticamente, o sistema pega o arquivo e retorna o chamado ACK, que é um arquivo de acknowledgement, que informa se o arquivo foi aceitado, se houvessem obras rejeitadas, por que uma obra pode ser rejeitada e tal. Porque uma coisa é falar de um catálogo de 20 obras e outra coisa muito diferente é falar de um catálogo de 50.000 obras. Então, depois Gustavo pode falar sobre isso, e os dores de cabeça que isso pode gerar na criação desses arquivos. A curva da aprendizagem pode ser uma pendente pronunciada, mas uma vez esse é um fluxo de trabalho que funciona habitualmente. Agora, depois eu vou mostrar um gráfico com como a informação faz esse caminho. E uma coisa muito importante para a gente sempre, nossa sugestão, priorizar as tarefas, porque o trabalho no digital é praticamente infinito. No caso da gente, a gente processa os arquivos de vendas das lojas digitais com 9 posições de decimais. Então, se você tem uma gravação que tem 0,00000, já perdi a conta, mas 9 zeros, R$1, e você pega 1 bilhão dessas gravações, só vai gerar R$1 de receita, que tem que ser transferido. Então, não chega a cobrir os custos bancários, né? Não sei agora como ficou o câmbio da moeda, mas com R$1, você vai ter que trabalhar muitas horas para gerar só essa receita. Então, a gente sempre fala de se focar na faixa superior dos relatórios, quando vai trabalhar manualmente, quando vai ser uma pesquisa detalhada e, ok, essa obra é controlada por nós, por que temos esse problema, por que temos essa duplicidade. E depois, para o que é chamado long tail, ou seja, para todas aquelas gravações que tem 0,000, que são muitas, desenhar ou desenvolver estratégias. Okay? Então, o uso eficiente dos recursos, se começamos a trabalhar hoje e a gente pudesse resolver uma identificação dessas, de 0,009 posições decimais, por segundo, não sei, deveria fazer a conta, mas não sei quando acabaríamos de resolver esse assunto e não liberaríamos nada em quanto a receita. Então, é muito importante en cuanto a los recursos humanos y también en cuanto a los recursos de procesamiento, porque estamos hablando de arquivos realmente grandes. Até hoje temos processado 50 milhões de cadastros de obras e não quero dizer, porque sempre tenho essa briga com Guta de quando é 1 bilhão, quando é 1 milhão, porque é diferente em português e em espanhol. Então, mas temos números muito grandes processados, então fazer isso também requer de muito recurso de processamento, não só de recurso humano. Então, é muito importante fazer um uso eficiente dos recursos para as editoras, para os autores, para os artistas, ou seja, podemos ter, ok, eu nunca vou fazer uma avaliação do valor artístico das obras, né? Porque isso eu não sou quem para fazer isso, mas tem muito mais sentido se focar num MC paulista de hoje que numa música de MPB do ano 70 que tem todo o valor artístico, mas não sabemos se tem o valor econômico que justifique todo o processamento.
Isso é muito importante dentro do ecossistema e com a velocidade que o conteúdo é gerado. Na época, eu me lembro que eu tinha um grupo de rock e éramos 4 amigos, e para fazer uma gravação você tinha que ser engenheiro. Agora, com um computador, não quero quitar valor, né, às gravações de hoje, porque também são uma produção artística que tem muito valor, mas não é o mesmo. Então, a facilidade de hoje é muito maior. Então, agora você tem uma quantidade de gravações e de obras sendo geradas continuamente. Okay? E nem falar dos vídeos que são carregados no YouTube, que utilizam conteúdo que já foi gerado por outra pessoa e assim. Ok, isso são os 5 pontos principais que a gente considera para que as editoras e os direitohabientes têm que se focar para optimizar. Cada um desses passos tem seus detalhes, como sempre falamos, é como uma cebola, tem capas. A primeira capa é isso. Isso é a primeira capa, a primeira parte do trabalho no autoral, sempre falando do digital, né? O cadastro das obras, a informação dos intérpretes e dos diferentes fonogramas, revisar os relatórios de tracking, manter atualizadas as duplicidades e fazer um uso eficiente dos recursos. Ok. Então agora vou respirar um pouco e vou dar uma ideia de como é o fluxo de trabalho, do caminho que faz a informação. Esse é um fluxo de trabalho simplificado, por quê? Porque dependendo de cada um dos territórios, há pequenas diferenças, onde pode haver algum intermediário, onde pode haver outro sistema interagindo com os diferentes jogadores da cena, mas eu acho que vai ficar bem claro para quem não é da indústria editorial como é o caminho da informação. Ok, vamos a poner na parte superior as sociedades autorais, na parte inferior aos DCPs, Spotify, iTunes, YouTube, Google Play, Deezer e música, todos aqueles serviços digitais que fornecem música, né? Então, por um lado, a gente recebe, como falamos, os cadastros de obras de parte das sociedades autorais e das editoras, ok? A través desses arquivinhos que falamos, os CWR e SWI, que contém informação da obra. Essa informação é preenchida em um único banco de dados multiregional que inclui a informação de todos os países onde a gente trabalha. É muito importante para a gente unificar as informações recebidas das distintas editoras para resolver situações como aquelas que falamos das duplicidades, ou se tem um conflito onde a informação não é concorrente, onde uma editora fala uma coisa, outra editora fala outra. Então é muito importante para a gente unificar os cadastros em um único banco de dados. Por outro lado, do outro lado da história, do negócio, recebemos os famosos Digital Sales Reports, que são aqueles arquivos fornecidos pelos DCPs. Vamos a falar de Spotify, que é um exemplo que todo mundo conhece. Spotify encamina para back-office relatórios dizendo, ok, nesse plano, vamos dizer, o plano premium, essa foi toda a música que foi ouvida no Brasil para outubro de 2020. Também recebemos de los diferentes territórios, né? Vamos utilizar o exemplo do Brasil. Então, a gente, com a informação que tem do que foi ouvido na Spotify, nesse plano, nesse período, para esse território, corremos os processos de matching. Isso que falamos com anterioridade, de relacionar os fonogramas que acabamos de receber dos DCPs e as obras que recebemos das editoras e das sociedades autorais. Esse processo de matching é um processo que trabalha continuamente, ou seja, funciona às 24 horas, e a partir disso os royalties são calculados, ok? Quantos reais são para Farrokh e Bulsara, quantos são para Brian May, ok? E essa informação, através dessa informação, encaminhamos os invoices para os DCPs. Aqui pode haver pequenos detalhes dependendo do território, mas o importante é que essa informação é enviada para os DCPs e os DCPs têm que fazer
o pagamento para as sociedades autorais e as editoras de música. Então, esse é o caminho, o primeiro caminho. E depois disso, o back-office gera os royalty statements, que são os relatórios muito completos que informam para esse período, para esse DCP, para esse plano, vamos falar assim, Spotify Premium, novembro de 2020, todo o que foi identificado desse arquivo para as editoras e as sociedades autorais que administram essas obras. Então, neste caso, falando novamente do exemplo da We Are the Champions, a gente, vamos um pouquinho para trás, a gente tem recebido essa informação dessa obra de todas as editoras que têm administração nos diferentes territórios e de todas as sociedades autorais, e essa informação é preenchida no nosso banco de dados multiregional. Recebemos a venda, ou seja, que foi ouvido? Ok, We Are the Champions Live in Rio, 1985, We Are the Champions High School Musical, We Are the Champions gravação original, We Are the Champions Remastered 2015, todo isso é macheado com a obra correspondente. A partir disso são calculados as royalties, se encamina uma ordem de pagamento para o DCP, que vai fazer o pago para o DCP. O DCP não sabe X para Y, Z para B, isso não sabe. Sabe a quantidade que tem que encaminar para as editoras e as sociedades autorais. E depois geramos os royalty statements, que são aqueles relatórios que têm essa informação toda preenchida. O DCP, a data, o período, o plano, o VDU, que é um dado muito importante, que é o valor que tive cada uma dessas reproduções para esse plano, para esse fonograma, nesse período, nesse DCP. Então, essa informação, muitas vezes as editoras, as sociedades autorais têm seus próprios sistemas, onde podem receber todos esses dados e fazer o que todos querem saber ao final do dia, que é quanto para quem. Ok? Esse é o caminho. Lucas, desculpa te interromper, mas assim, só para a gente assim, ter uma ideia de quantidade, né? Eu sempre falo, quando eu falo sobre a distribuição de direitos digitais, a quantidade é o volume de músicas que a gente está falando aqui. Então, eu sempre uso o exemplo do Spotify. Se o Spotify tem 70 milhões de músicas na base, né? de músicas disponíveis, vamos supor que no Brasil a gente acesse 50% disso. Eu sempre falo, uma média de 35 milhões. Por isso que hoje é tão difícil um artista, um autor independente fazer a gestão do seu próprio catálogo. Antigamente, tinha autores que não queriam editar a sua música, não queriam ter uma editora. E hoje, sem uma editora, isso é completamente impossível, ou seja, acessar a esse pagamento, a essas informações. E aí é interessante ressaltar que você coloca ali sociedade de autores e editoras. Não, esse serviço não é possível, né, para um autor. E às vezes até praticamente impossível um DSP assinar com uma editora pequena. Por isso é tão importante trabalhar com hubs. Então, é sempre o que eu falo. Quando um autor, enfim, se ele tem um catálogo grande, é interessante ele ter a sua própria editora e participar de um hub, ou ter um contrato de administração com uma editora major para poder acessar todo esse trabalho. E aqui eu acho interessante a sua apresentação, mostrar como é que funciona, né? Essa distribuição é muito complexa. Então, quando você fala, por exemplo, tem um match de 90%, 94%, significa que você está conseguindo identificar o que está sendo vendido para poder distribuir para a obra, ou seja, para que esse dinheiro acesse o autor. Então, dá mais ou menos uma noção assim, de que quantidade de dados a gente está falando aqui. Bilhões. Os arquivos de venda são de bilhões, porque a gente recebe não só de Brasil. Brasil é um mercado muito grande em quanto a unidades. Ou seja, um canal de YouTube da UMC, estamos falando muito de funk, mas um canal de uma estrela, de um hitmaker de funk, tem 500 milhões de assinantes, 500 milhões, números que
nem David Guetta, nem Avicii, nem Madonna tem esses números. Então, no caso do Brasil, os números são enormes. Não quero te dizer um número preciso, mas posso falar bilhões. Eu não me lembro quantos zeros temos, quantas transações. Tem que recordar que a gente recebe transações para cada fonograma, ou seja, vamos a recibir uma informação para ver aquela versão ao vivo, Live in Rio, no ano 85, outra linha para a versão gravada no estúdio, outra linha para o remaster, e isso acontece continuamente para os diferentes planos de cada um dos DCPs. Então, por exemplo, recebemos essa informação cada 30 dias do Spotify, mas também da iTunes, mas também da YouTube, que esse é outro universo que agora vamos falar um pouco também, mas são números muito grandes. E a gestão, como você está falando, a gestão, toda essa gestão para um artista e para um autor, eu acho que é muito complexa. É muito complexa em quanto à documentação, a poder de processamento, as planilhas que têm que ser feitas, incluso para a gente mesmo da indústria é complexo o trabalho, não é um trabalho fácil. Eu não vou dizer que acabei chorando algum dia do meu trabalho, mas é realmente difícil e, como te falei, tem capas. Quando você compreendeu a capa número 1, aparece outra capa de complexidade e que é diferente naquele território. Sim, a verdade é que para a gente consideramos que é muito importante o trabalho das editoras para ajudar os autores a se dedicar ao que realmente é importante para eles, que é para escrever as obras, né? Aquela ideia mais romântica de fazer todo de maneira independente, eu acho que na época digital é difícil. É uma briga, eu acho que vocês conhecem Don Quixote, né? Que tem que brigar contra os molinos de vento. Okay? É uma briga que não tem fim. Então, sim, totalmente de acordo com você. Ok, então todo esse caminho é o caminho da informação, que é muito... que fica simplificado nesse gráfico, mas eu acho que pode ajudar a compreender de onde vêm as informações dos cadastros de obras, de onde vêm as informações de vendas, o desafio de associar as vendas com as obras, e os casos sempre, por exemplo, John Lennon tem um filho que se chama John Lennon, e os dois têm uma obra que se chama Don't Let Me Down, ok? Então, essa é uma coisa que essas coisas acontecem no tempo todo aqui, nos processos de matching. E depois também com as duplicidades e com os conflitos entre as diferentes editoras para a mesma obra ou para obras, para catálogos inteiros, né? Ok, então agora vamos a entrar, eu acho que isso é de muito interesse para muitos de vocês, porque como tem outra cebola, tem outra capa de complexidade. Ok, então, o CMS, também chamado Content Management System, sistema de administração de conteúdo do YouTube, é o sistema que tem a ferramenta para administrar a propriedade dos diferentes recursos, né? Os recursos, eu preenchi os nomes em inglês e em espanhol, porque sempre acontece que algumas pessoas têm YouTube em inglês, sempre isso gera alguma confusão. Então, temos múltiplos tipos de recursos, que é uma ideia que acho que é muito criativa do YouTube, porque é impossível fazer um matching obra-vídeo. Então, fazer um matching direto. Agora vai ver o que acontece também, mas é muito difícil. Você tem 1 milhão de obras e 1.000 bilhões de vídeos. Então, a relação é muito difícil. Então, o que tem que fazer a editora, o que tem que fazer a sociedade autoral? Fornecer a informação de aquele recurso del tipo composition share ou cota de composição. Eu acho que YouTube mudou agora a tradução do português e o nome não é mais cota de composição, mas esse conceito é a obra, ou seja, a parte da obra que vai ser cadastrada pela editora ou pela sociedade autoral no YouTube. Tem que conter informação do título da obra, e aquele código que identifica a obra de maneira única com respeito às outras obras, a informação dos autores, a percentagem de propriedade
em cada um dos territórios. Porque, como falamos, um exemplo anterior, pode ser que uma editora tenha controle de 50% en Chile y 25% en Ecuador y después 70% en Argentina. Então, essa informação é muito importante que seja fornecida de maneira muito cuidadosa, né? Tem que ser de muito boa qualidade. De boa qualidade. Ok, então temos a informação das obras que tem que ser fornecida e do lado dos selos, as discográficas, dos agregadores, fornecer aquele tipo de recurso chamado sound recording, ou gravação de som, ou gravação de sonido, que não é outra coisa que o fonograma. Então, aqui já vocês estão vendo panorama similar ao que acontecia com os DCPs tradicionais, né? Onde temos a cota de composição, a obra, que vai ter que conviver com os outros cadastros das outras editoras. YouTube é uma plataforma global, então você vai ver que embaixo do vídeo tem a PRS, a SOCAN, a BMI, não sei, a muitas sociedades autorais e editoras internacionais, e também pode aparecer a informação da discográfica, né? Se o que aparece no vídeo é um fonograma que tem Content ID, que agora vamos falar um pouco disso. Então, temos, por um lado, a informação das editoras, por outro lado, a informação das discográficas, e aqui é onde a gente entra, que fornece o matching, que fala, ok, essa obra se corresponder com essa gravação, ok? Com uma política aplicada, que pode ser monetizar, bloquear, porque pode acontecer, ou pode ser traquear, que eu não conheço essa palavra em português, mas é como ter um registro do que acontece com os usos de uma gravação nos diferentes vídeos carregados na plataforma. Então, temos a obra, temos o fonograma. Essa é uma versão simplificada, porque existem muitos tipos de recursos diferentes. Pode ser uma coisa chamada pista comportada, que é uma foto como áudio, pode ser só a referência de áudio, pode ser um conteúdo web, temos muitos, mas para o caso do negócio da gente, da indústria, do ecossistema, eu acho que é muito melhor explicar obra, fonograma e agora outro protagonista que temos aqui, que é o vídeo. Ok? O vídeo que é conteúdo gerado pelos usuários, onde pode ser o aniversário da minha filha, eu estou com um violão cantando despacito, ou pode ser qualquer coisa. Pode ser o conteúdo do YouTube é a caixa de Pandora, né? Então, aqui temos dois robozinhos, o Content ID e o Melody Match. E eles fazem o famoso, o amado e odiado claim, ok? Que claim em inglês, reivindicação em português e reclamo em espanhol. Então, na maioria dos casos, a responsabilidade de gerar essa relação entre o fonograma e o vídeo é YouTube. Como fazer isso? Eles têm dois robocinhos, eles chamam robocinhos, né? O Content ID Bot e o Melody Match. O Melody Match não tinha imagem, eu acho que é Mozart, uma coisa de domínio público para ter um desenho. Então temos o Content ID e o Melody Match. O Content ID é conhecido, acho, pela maioria das pessoas que trabalham com YouTube ou que carregam conteúdo, porque o amam ou odeiam o Content ID. O que faz o Content ID? O Content ID escuta todos os vídeos, mas não vai escutar os 5 minutos de Até Você Voltar de Enrique Juliano, senão que vai pegar uma coisa chamada fingerprint, que é como uma amostra, como uma impressão digital do áudio desse vídeo e vai fazer uma comparação quase instantânea com o banco de dados que tem de todas as referências de áudios que foram fornecidas pelas gravadoras, pelas agregadoras, pelos selos. Então, nesse vídeo aparece essa gravação. E é uma coisa, fiquei chocado, porque um carro passando no fundo do vídeo com uma janela um pouquinho aberta, o Content ID identifica o uso do fonograma. O usuário alterou a velocidade da música, trocou o pitch, o Content ID identifica o uso de fonograma. Só tem alguma coisa estranha, uma coisa que eu acho engraçado, que o idioma da Vietnã
tem como um ritmo, então, nesses casos pode gerar algum Content ID errado, pero é muito estranho. O Content ID, lembrem que compara o fingerprint de áudio de um vídeo com o fingerprint de áudio das referências que YouTube tem no banco de dados. Ou seja, são fonogramas conhecidos. Ou seja, compara fonograma com fonograma. E lembre-se que para que este ecosistema funcione, temos os três recursos. A obra, o fonograma e o vídeo. Então, o que vai acontecer? Que seguro, com certeza é uma pergunta que vocês têm. O que acontece com uma nova versão, como um cover, com uma versão live? Ok, temos o content, o Melody Match, que não utiliza outra tecnologia onde compara a melodia. Então, isso que está sonando não é a mesma gravação que temos no nosso banco de dados, mas é muito, muito similar. Então, vai gerar um claim direto, uma reivindicação direta entre a obra e o vídeo. Por quê? Porque identifica que nesse vídeo está sendo utilizada uma obra que é controlada por alguma editora, alguma sociedade autoral em algum território. E como YouTube é uma plataforma global, essas políticas, essas restrições são muito complexas. Pode ser que uma coisa que seja restrita no Brasil seja livre na Argentina ou vice-versa, miles de combinações. Então, o que acontece nestes casos? Não temos obra, fonograma, vídeo. Temos obra, vídeo. E a gravação não tem nenhuma participação nesse circuito. Agora, a pergunta que vai chegar é: o que acontece se eu estou fazendo um live agora, uma versão ao vivo, e eu recebo um copyright claim? Ok, o que fazem a maioria das editoras é informar. Ok, vamos a fazer um live na data X. Ok, esse live, e a gente tem ferramentas para evitar gerar um copyright claim direito de composição, ou seja, obra como vídeo. E uma vez carregado o vídeo e carregado, porque é uma coisa que ainda não tenho dito, que os canais musicais podem fornecer a identificação do uso de uma obra licenciada. Então, todo mundo vai poder coletar, arrecadar o que tem que arrecadar. A editora pelo autoral, a discográfica pelo conexo e o gerador de conteúdo pelo vídeo. Mas fazer isso tem que ser feito no momento de carregar o vídeo. Então, se você está fazendo uma versão nova, ainda não tem uma amostra, uma referência de áudio. Nesses casos, temos algumas ferramentas para depois corrigir isso, ou algumas ferramentas, se você já sabe que vai ser um live a uma data, isso é preparado, ou seja, você vai fazer uma preparação para que o vídeo não receba um copyright claim. O copyright claim não quer dizer que o vídeo vai ser bloqueado, né? Nem que só quer dizer que a receita vai ser encaminhada direto para a editora. Não vai passar, que isso é uma coisa muito... a resposta fácil e simples seria, ok, apagar o vídeo, carregar novamente com todas as informações, mas ninguém vai querer fazer isso porque vai perder todas as estadísticas, os números, as visualizações, os comentários, todo o feedback, a interação que pode ter nas plataformas. Então, e aqui vem também a quantidade, porque se falamos de milhões de obras, de bilhões de gravações, de quantos vídeos estamos falando. Eu já perdi a conta de quantos minutos de vídeos são carregados por dia no YouTube. Ok, então, voltando um pouquinho, porque não sei se eu tinha dito isso. Aqui, eu acho muito importante isso. Ou seja, este claim que é feito pelo Content ID ou pelo Melody Match é no caso do conteúdo gerado pelos usuários. O canal de uma discográfica, um agregador, no momento que carrega a informação, já fornece tudo isso através de um ID do recurso. Então, a obra embebida o fonograma embebido na obra e o fonograma embebido no vídeo. Sem nenhum copyright claim, sem nenhuma reivindicação, é tudo feito de maneira automática, né?
Esse é um trabalho que é feito às 24 horas, fornecer essas informações ao CMS, a informação tanto de obras, de fonogramas e qualquer alteração, mudança, qualquer coisa que possa acontecer. Já falamos que esses catálogos são muito dinâmicos, a identificação das vendas é muito dinâmico também. Então, qualquer correção, por exemplo, se uma editora tenha fornecido informação que controlava uma obra ao 100%, e passou a controlar os 50%, isso também tem que ser informado porque pode estar gerando um conflito de propriedade mesmo no YouTube. Uma coisa importante que eu não fiz um gráfico disso é que no YouTube os conflitos de propriedade, a diferença das duplicidades nas plataformas como back-office, onde os conflitos de propriedade são gerados entre obras, no YouTube o conflito de propriedade é sobre as gravações. Okay? Então, pode ter que duas editoras estejam reivindicando a mesma obra de um fonograma. Então, como temos mais fonogramas do que obras, a quantidade de conflitos aparenta ser maior, mas não é porque a maioria dos conflitos no YouTube tem 0 visualizações. Então, voltando ao conceito de fazer um uso eficiente dos recursos, não tem nenhum sentido se focar em aquele recurso que tem 0 visualizações, além de que tenha um conflito de propriedade, né? Que esses conflitos de propriedade, como falamos do matching, pode ser gerado também por um erro de matching. Vamos falar que uma editora vai dizer que o que está sonando, que, não sei, vai malandra de Anitta, mas temos outra editora que está falando que o que está sonando nesse fonograma é We Are the Champions da Queen. Ok, pode ser que a editora 1 seja quem controla a Vai Malandra de Anitta e a editora 2 quem controla We Are the Champions, mas se as duas estão reivindicando a mesma gravação, lá temos um conflito de propriedade gerado por um erro de matching. E esse é um erro, esses são uns erros que foram gerados no começo da operação por muitas sociedades autorais do mundo todo. E você vai ver que o erro é repetido pela Comca da Coreia, pela PRS, pela ASCAP, mas com a evolução da plataforma, esses erros estão sendo corrigidos continuamente, agora é um percentagem muito, muito pequeno. Algumas vezes, uma coisa que eu falava com os funcionários de YouTube, a informação que eles fornecem embaixo dos vídeos, você tem a caixa tem o vídeo, a caixa com a informação que foi fornecida pelo usuário que carregou o vídeo, e bem embaixo tem um cartelinho que fala com licença da Latinautor, Abramos ou quem for. Essa informação não é atualizada online. Ou seja, pode levar entre 15 e 30 dias para que essa informação seja atualizada pelo YouTube por uma questão de processamento, porque literalmente são vídeos infinitos. Eu acho que falei um monte, não sei, um minuto, vou tomar água. Mas não perguntei se vocês tinham algumas perguntas, ou eu comecei a falar, o trem louco começou a falar e não parei. Não sei se espero que me estejam compreendendo bem. Meu Sim, estamos super projeto de... compreendendo, Lucas. Tem uma pergunta aí do Guilherme, não Ok, sei se você vai poder responder. ok, Enfim, fiquem à vontade. ok, a ver, chat. Só um minuto, estou aqui. Ok, só para quem tem CMS, quais os requisitos para se ter acesso ao CMS? Qual é a porcentagem referente autoral, a fonográfico, audiovisual dos direitos? Em quanto às percentagens para... eu acho que a Guta vai poder responder melhor. Eu acho que autoral fica perto de 12%, de conexo, de fonográfico de 58% e de audiovisual, não sei, vamos aguardar, ela com certeza vai ter melhor informação sobre isso. Para ter CMS, eu acho que não é... o CMS é uma
eu falei, Guta, para Guilherme, que eu acho que os percentagens são 12% de autoral, 58 para os conexos, mas não sei quanto é de fonomecânico, de sincronização, audiovisual. O YouTube ele tem contratos diferentes. Eu acho que a gente pode guardar essa pergunta, de repente, para o Gustavo, né? Que tem os contratos. Na Ok. verdade, só para explicar, contextualizar, Guilherme, não é a Back-Office que tem os contratos com os DSPs, são as editoras e as sociedades, né? Então, eu acho que a melhor pessoa para responder essa pergunta seria realmente o Gustavo, que vai entrar depois do Lucas. Sim, eu dei uma ideia, eu tenho essa ideia que pode ser um promédio, mas não sei com certeza. E de audiovisual, sim, Não, para ter essa que acesso. você, desculpa, essa que você Sim. falou de fato as porcentagens que são passadas pelos DSPs. O que eu queria entender era, na verdade, é o seguinte, por exemplo, eu faço um vídeo e uso uma música de uma gravadora, né? Aí a gravadora está lá e o meu vídeo está monetizando, e aí o YouTube identifica que eu estou usando uma música da gravadora. Ela fica com todo o dinheiro que é gerado pelo meu vídeo, ou existe vai uma parte para ela e uma parte fica para o vídeo, entendeu? Sim, se todo foi carregado como corresponder, ou seja, se temos o gerador de conteúdo carregou a informação de uso licenciado da gravação e a gravação tem o matching feito pelo autoral, todos deveriam poder arrecadar o que corresponde. Eu não sei se os usuários, vamos dizer assim, os usuários particulares, eu não sei se isso faz sentido em português, mas as pessoas comuns, não sei se todas as pessoas têm essa ferramenta para fornecer informação do uso licenciado. Mas se temos todas as informações, fonograma e obra, todo mundo deveria poder arrecadar o que corresponder. Eu acho que o Guilherme está falando, acho que você está falando mais sobre fonograma, né, Guilherme? Ocorre Na que verdade, eu queria entender se esse usuário, né, que fez o User Generated Content, ali, o GC, ele fica com algum dinheirinho também, ou se vai todo para os detentores do direito autoral, entendeu? Sim, na verdade, quem faz essa política é o fonograma, é o detentor do fonograma. O detentor do fonograma ele tem duas opções enquanto política. Ou ele derruba o vídeo do usuário, ou ele monetiza em cima do vídeo do usuário. Então, assim, a Back-Office, até onde eu sei, não trabalha com esses direitos, que são direitos de produtor fonográfico, tá? Mas eu entendo que, assim como ele pode derrubar, ele também pode monetizar 100%. Porque provavelmente essa pessoa que sobe o PPT, por exemplo, que sobe o vídeo caseiro, que é amador, ele não é creative, ele não é parceiro de conteúdo do YouTube. Então, muito provavelmente, quem monetize 100% é o dono do fonograma. Entendi. Obrigado. Ok. Estou dando aqui a ver se temos alguma outra pergunta. Essa não estou compreendendo. Esta empresa define o velho ditado em terra de cego, quem tem olho é rei. É possível que até cegos... Eu não compreendi isso, mas... Ok. Eu também não compreendi. Ok. Vou ficar pensando o que quer dizer isso. Eu acho que eu não vou poder dormir hoje. Desculpem. Não tem um velho ditado que em terra de cego, quem tem olho é rei? Que significa que se você tem uma informação, você consegue estar à frente, né, de tudo. Então, você é o rei em terra de cego. É um ditado muito antigo. Mas eu fiz uma correlação que é o seguinte, essa empresa define um pouco isso, porque onde nós estamos hoje em relação ao digital, não é possível ter essas informações da maneira como eu ouço os artistas e as pessoas falando. É como se fosse uma coisa mágica, assim, né? Porque o ECAD vai me dar um dinheiro, assim. Aí você pergunta, mas como? Qual é o caminho que você fez, né? Então, as pessoas ficam muito achando que vai acontecer por um milagre. E não é um milagre, é preciso relatórios, uma série de caminhos e essa ferramenta. Então, assim, foi uma gracinha que... É certo que você está falando. Não, é certo, porque qualquer tecnologia suficientemente avançada é
indiferente da mágica, né? Se você não compreende todos os passos, para os usuários, o sistema pode ser como uma coisa cega, onde não vêem o que está acontecendo. A verdade é que esse momento da indústria, eu acho, com meu conhecimento, que é um dos momentos de maior transparência. Okay? Mas a verdade é que o que está visível não é simples de compreender. Okay? Porque temos muitos parceiros e muitas coisas envolvidas, muitos jogadores. Temos os DCPs por um lado, as editoras por outro, os artistas por outro, os autores por outro lado. E mesmo quando eu falo com pessoas que trabalham na indústria da editora, das editoriais, tem coisa, eu aprendo todos os dias nessa indústria. Então, é difícil compreender, mas se você respeita os passos, ou seja, cadastra as obras, fornece as informações, falando desde o ponto de vista autoral, né? Eu acho que desde o fonográfico deve acontecer uma coisa similar. A verdade é que a quantidade de informação é enorme, e é muito importante que a qualidade de informação. Porque cadastrar uma obra só como pseudônimo do autor, sem o nome civil, sem o IP, que é o número identificador de cada um dos autores, sem a informação, isso é, se os bancos de dados fossem perfeitos, o trabalho da gente seria só fazer clique, porque mas os bancos de dados não são perfeitos, nem dos fonogramas, né? Vemos isso mesmo no YouTube, quando para o mesmo código ISRC, que deveria ser um código único, temos uma obra que pode, informa um fonograma, We Are the Champions, mas o mesmo código informa que vai Malandra de Anitta. Ok, quem está falando? Vamos a chamar o rei Salomão com a espada, para ver quem tem a verdade. Então, se os bancos de dados fossem perfeitos, esse é o melhor dos momentos, porque qualquer erro que possa acontecer é traçável. Podemos voltar 5 anos para trás e ver cada real onde foi a parar. Cada gravação, a informação fica salvada. Então, eu não quero nem pensar o que acontecia na época do papel. Ou seja, nos anos 50, isso deveria ser uma loucura, com as rádios, com, ok, eu sou o autor, vamos a... como se diz, eu vou te dar um brinde se você escreve meu nome, ok, guinho, guinho. Você sabe, todas as coisas que podiam acontecer nessa época que agora são muito traçáveis. Você conhece quando foi gerado o arquivo, quem encaminhou o arquivo, tem todas as informações, as datas e qualquer coisa, porque acontece, de fato acontece, que uma editora fala, me diz, olha Lucas, temos esse problema, o editora X está arrecadando uma obra que é da gente. Ok, sem problema, geramos os relatórios, colocamos as duas partes em comunicação. Ok, você recebeu essa receita que deveria ser recebida por a outra editora. Okay? E isso gera, imagino o problema se a editora já pagou para o autor. E nesse momento onde os autores estavam aguardando a receita do digital, como se fosse, não temos concertos, não temos CDs, não temos nada. Então, mas o resumo é que eu acho que é difícil. Eu sei que é difícil, mas eu acho que é a melhor época da indústria. Né? Sim, é mais fácil de acontecer o milagre da multiplicação tendo esses caminhos, né? Era mais ou menos essa a brincadeira. Sim, sim. Porque a gente não tinha a quem recorrer, com quem falar. Sem contar que o independente não tem acesso às pessoas. Se você não está dentro do mercado, você não acessa as pessoas. E agora a gente, além de acessar, de conseguir acessar as pessoas, o que a gente não souber fazer, a gente tem quem saiba. Isso é bastante importante. Obrigada. Sim, eu achei muito, agora que compreendi o que você falou, eu achei muito importante para dar uma ideia de tudo isso e por que é importante ter uma editora. E isso faz que o autor possa se dedicar a escrever obras, a conseguir novos artistas, a dedicar tempo ao seu arte e não à parte administrativa que é tão entediante, porque estamos falando de música, né? Mas para a gente são planilhas e planilhas e planilhas e numerinhos e numerinhos. Então, e só para... sim. É só porque você não sabe, mas como eu lido muito com o universo da música cristã, do gospel,
eu lido também com o comportamento das pessoas, com como elas se comportam na vida, né? Então tem muita essa coisa assim que eu sempre tento ponderar. Que Deus proverá, sim, proverá. Você precisa Mas, fazer por onde, né? no caso da Então música assim de existe gospel, muita essa coisa de que eu compus uma música sim, incrível e que tudo vai acontecer porque o meu interesse, né, a minha intenção é muito boa. Então essa é uma crença que precisa ser um pouco desmistificada, mas vamos falar da porque música de quando isso gospel, que vira pode um ter produto e está dentro de um uma, mercado. uma coisa, vamos falar da música de gospel, que pode ser feita com muita boa intenção, mas sempre acontece que é uma coisa que é feita muito nessa classe de música, que é fazer novas versões de músicas em inglês, em alemão, e são versões em português que deveriam ter outro autor, mas não for cadastrada, então o autor dessa tradução não está recebendo o que deveria. Pode ser que a versão não seja autorizada, então essa música é utilizada nas igrejas, é uma nova versão, é gravada, é distribuída, mas se não temos todos os passos que falamos dos cadastros das obras, conhecimento dos fonogramas, o autor dessa versão não vai receber. Nem o autor original, porque não sabemos se é a mesma música, é uma obra diferente. Então, são muitas capas da É cebola. muito Se corriqueiro você, mesmo. sim, sim. Mas não, a gente acha que é uma boa época da indústria, primeiro pela transparência e depois porque temos novos canais para que todo mundo possa conhecer as obras dos autores, as obras dos artistas e em, dos artistas y, perdón, no entendí de qué. ¿Está me ouvindo? Sim? Ah, ok. Estava falando, é uma época que é muito transparente, então qualquer, mas não é ou seja, se eu vou fazer um ponte, eu não posso pegar o martelo e fazer um ponte, eu tenho que ser engenheiro. Ok, agora a indústria requer que os profissionais tenham uma capacitação maior. Okay? Porque tem que compreender de dados, tem que compreender de planilhas, tem que compreender que é uma coisa que um artista na época não pensava nisso. Mas agora é importante, se quer pegar esses royalties, fazer o caminho completo. Tem perguntinhas para você no chat. Olha, o Marcos Davi perguntou: quem paga o serviço prestado pela back-office? De onde sai o percentual? Bom, eu posso responder essa? Ok, isso é muito interessante porque eu achei muito, quando eu comecei a trabalhar no back-office, que o back-office só pega um percentagem ao final de todo o processamento. Ou seja, se voltamos, eu não sei se vocês estão ainda vendo minha tela, mas se voltamos a esse workflow, esse fluxo de trabalho, o passo número 6 era o passo número 6, 7. Eram os royalty statements, onde o back-office informava ao editor quanto tinha que ser pago para cada editor original ou para cada autor. Uma vez que todo esse processo é feito, o back-office pega um percentagem ao final do processo. Ou seja, é uma prestadora de serviço. É bom esclarecer que a back-office ela funciona como uma prestadora de serviço, ou seja, ao invés de você desenvolver um sistema, ter todo esse trabalho e esse staff para fazer toda essa gestão, a back-office faz como uma empresa terceira para as editoras e sociedades, é dessa forma que acontece. E aí o Alex Eduardo, já emendando aqui uma outra pergunta, o versionista nunca ganha no segmento religioso. Olha, da experiência que eu tenho, e aí eu vou falar de Brasil, porque eu conheço alguns autores, algumas músicas, que eu sou como o Lucas, às vezes eu nem conheço a música, mas eu conheço o título e os autores. Nós temos dois momentos aqui. Antigamente, as músicas versionadas para o gospel aqui no Brasil, muitas vezes omitiam o autor original. Eu já vi casos assim.
E também já vi casos do artista, porque lembre-se, para você versionar uma música, você precisa da autorização do autor e do editor original no país de origem. Esse é um processo que precisa ser feito. Então, muitas vezes, o versionista faz a versão sem essa aprovação. Então, para você receber alguma coisa sobre isso, é muito complicado. Ainda mais se você lançou sem essa aprovação prévia. Então, há coisas aqui a serem consideradas, tá? Aí ele está aqui, sim, eu tenho inúmeros casos, trabalho com religioso, exatamente, então você sabe do que eu estou falando. Então, assim, para quem trabalha no segmento religioso, acho que a primeira coisa que precisa ser feito é explicar para os autores e, assim, reverberar essa informação de que todas as versões, elas precisam ser aprovadas, existe um processo para isso, né? Você tem que pegar a música em português, versionar para o inglês, submeter para o editor original, precisa aguardar essa autorização. O editor original, o autor, ele pode negar percentual, ele pode aprovar e negar o percentual, ou pode dar o percentual. Geralmente, o percentual de versionista é 16,66, tá? Mas preste atenção, não é obrigatório. O autor original é que vai determinar se ele vai dar ou não o percentual e se vai aprovar ou não a versão, tá? Então, muitas vezes, a versão é feita aqui no Brasil aleatoriamente, arbitrariamente, sem passar por esse processo. Ok, acá tenemos otra pregunta de Guilherme. Para que tem CMS? Quais são os requisitos para ter acesso? O CMS, se você tem um Creator Studio, eu acho que é a mesma ferramenta, mas precisa autorização da YouTube para carregar a informação de... tem um monte de tutoriais no YouTube de como fazer isso, de como carregar, porque do mesmo jeito que eu falei dos cadastros de obras no back-office, você também pode cadastrar suas obras. É um trabalho também, tem que criar uma planilha que tem uma formatação muito específica, não pode errar nenhum dado e pode carregar, mas tem que seguir os passos do Creator Studio para ver se você tem a possibilidade e depois tem que vincular isso como sua conta de AdSense, ou seja, para que a receita seja encaminhada para o usuário final. Porque o CMS é para administrar o conteúdo, mas a receita que é gerada pela publicidade ou por o que for do vídeo vai ser encaminhada para a conta de AdSense e as duas contas têm que ser vinculadas. Ok, a minha pergunta, Lucas, explica a complexidade do DDX. Ok, Gustavo, obrigado pela pergunta, mas deveríamos falar como Rodolfo, que é um colega de eu que trabalha com os DDX. A verdade é que são uns arquivos muito complexos, de maior complexidade do que os arquivos de cadastro de obras, mas não quero falar disso porque não é, a verdade, a minha especialidade. Eu prefiro não gerar nenhuma confusão, porque não é uma coisa que eu conheço a fundo. Ok, vamos ver si tenemos otra pregunta. Punto de utilizar. A back-office que fornece o sistema operacional pronto para as DCPs utilizarem ou estas adaptam sistemas ao back-office? Back-office trabalha diretamente com todos os DCPs. Ou seja, back-office trabalha diretamente com a Google, com a Spotify, com a Apple. Eles fornecem para a gente esses arquivos. Uma das formatações de arquivos de interação com as DCPs, com as lojas digitais, são os DDX, que o Gustavo perguntou. E a verdade é que em alguns casos tivemos que fazer algum desenvolvimento especial. Mas, por exemplo, Apple é uma empresa muito, há uma palavra em espanhol que é prolijo, muito ordenado, muito conciso, os relatórios são muito bons. Ok, vamos ver se tem alguma pergunta pendente. O Marcos Davi fala aqui sobre percentuais. Marcos, deixa eu esclarecer uma coisa para você. O percentual da back-office ele varia muito, o tamanho do catálogo do cliente, entendeu? Não tem uma coisa assim, é isso. Então, depende muito do contrato, qual é a editora que a gente está falando, qual o tamanho do catálogo. Então, esse percentual aqui que você está falando, que na verdade é o que todo mundo fala, precisa entender esse breakdown, não é tão fácil assim, tá? Ok. Desculpa,
colocar em aberto uma coisa do privado, aqui de conversa privada, mas só porque faz sentido. Da mesma maneira que existe toda uma ideia de monopólio, mas sem saber direito por que que alguma coisa acontece com uma empresa, com uma entidade, né? Então as pessoas falam muito, o monopólio do ECAD, por que o monopólio da back-office? Eu vi isso várias vezes nos últimos, né? Não tem Então, monopólio, Marisa, deixa eu te falar. sim, Fala do não é nem ECAD. uma posição minha. Não, então deixa eu só esclarecer, porque eu esclareço para você, esclareço para todo mundo, né? Ótimo, obrigada. O ECAD, por exemplo, é um monopólio legal, estabelecido por lei, que quem faz Regras, gestão né? pública no Brasil, né, é a É o lei, ECAD. o Plano Central de Arrecadação, é o ECAD. A back-office, ela não é monopólio porque ela não faz, ela é um sistema, ela é uma Sim, prestadora de serviço para as editoras. Existem outras empresas que fazem isso no Brasil. O problema não é esse, o problema é você desenvolver um sistema com essa com complexidade. essa qualidade. E com essa qualidade. Não, eu entendo isso. O que eu quero dizer é que no mundo do lado do artista, que é onde eu vivo a maior parte do tempo, há muita desinformação. Então, o que eu busco entender é como passar isso para o artista leigo, que muitas vezes não tem paciência nem de ouvir uma aula dessa, imagina? Ouvir todas essas informações, porque ele não entende, não tem. E falta uma configuraçãozinha, né? A gente sabe, quem está dos dois lados sabe que não tem esse chip, né? Tá faltando essa programação aí na cabecinha. Então eu tento ouvir, entender e compartilhar a informação. Quando eu falo isso é porque é uma disfunção. Então coloca tudo no mesmo pacote, né? Então quando me perguntam, os meus clientes eles são de várias associações diferentes, são de segmentos diferentes, e eu tento dar a eles um resumo das coisas. Mas eu disse isso porque uma colega fez uma observação pertinente. É difícil, de repente, um virtual do Conexio. Ele pode estar também na intenção de ter um percentual de autor. E que se ele não negociou isso... Também não é de Conexio, tá? A gente está falando só de autoral. Não vamos misturar as coisas. Sim, sim. Mas o percentual permanece. Né? O valor do percentual para quando o versionista, se ele é aprovado, ele entra nesse percentual, certo? Para autoral, não tem a ver com Conexio. Preste Sim, atenção. para o autoral. Porém, é este percentual. Certo? Porém, não necessariamente. Estamos falando desse percentual, certo? Mas olha só, esse é o percentual praticado no mercado. Se não for negociado. Não significa que pode ser 0, pode ser 90, Sim. pode ser 60, depende da aprovação. Agora, sim, vai depender de um acordo, deixa eu só certo? te interromper, porque essa não é a tônica dessa aula especificamente. A gente está falando sobre isso. Vamos depois fazer um papo sobre como é que funciona esses contratos e esses percentuais, porque é uma coisa à parte. Porque o próprio Lucas não tem conhecimento sobre isso, né? Porque ele é uma pessoa técnica. Mas, comparando o serviço que a back-office faz para o mercado... Ok. Faz sentido. Isso. Aí deixa eu te dar um exemplo. Antigamente, no mercado, só tinha uma pessoa que fornecia sistema para editoras, né, e para gravadoras independentes no Brasil. O nome do cara, não sei se todo mundo aqui conhece, é César Smith. Ele tem esse sistema que ele desenvolveu, né, um sistema simples, em que ele fornece para algumas editoras e gravadoras. Mas era a única solução no Brasil. Aliás, são poucas soluções no Brasil para gravadoras e editoras para distribuição. E nós temos aqui o Guilherme Sampaio, que está aqui na aula, é nosso aluno também. Meu companheiro amigo de muitos anos, a gente já trabalha com parceria de outros assuntos. Ele hoje, eu tenho clientes que estão trabalhando com ele para usar o sistema dele para distribuição de editoras e acho que gravadoras também, não é isso, Guilherme? Sim, editora e gravadora. Então, aí vamos lá. Guilherme está aqui se provando, no Brasil, ser a única solução depois de César Smith. E aí vamos entender que Guilherme tem um sistema poderosésimo e se prove realmente eficiente, 100%, e que todas as gravadoras e editoras resolvam trabalhar com o sistema dele. Por quê? Porque um sistema desse, para desenvolvimento, custa muito caro.
Então, a gente vai falar que o Guilherme é um monopólio no mercado? Não, ele é um prestador de serviço. É o que a gente chama de SaaS, não é isso, Guilherme? Isso, software como serviço. Exatamente. É o que a back-office faz. Agora, eu vou ter que interromper todo mundo, porque, Lucas, eu quero super agradecer a sua apresentação, porque a gente precisa ir para o Pip Break, porque teremos Gustavo no segundo tempo. Muito obrigada, querida. Você vai ficar com a gente, Lucas? Sí, vou ficar, quero ouvir a Gustavo e obrigado a todos. Desculpas meu português. Vou esquecer do meu sotaque e vou poder falar como um brasileiro, né? O seu português é maravilhoso, eu sempre te falo isso. Muito obrigada. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Lucas. Gracias a todos. Até daqui a pouco. Chao.